Olá, 71. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós estamos aqui para a correção da avaliação do primeiro bimestre. Aquela provinha que estava lá no site da escola que vocês tinham que fazer e me enviar. Então a gente vai ter aí uma correção comentada das questões. Essa vai ser a nossa aula de hoje. E também vou aproveitar para falar sobre as avaliações que vocês deveriam ter me enviado, né? Até o dia 22. Tivemos aí vários problemas, né? Com o envio de e-mail, tá? Não fiquem nervosos, tudo que tiver que ser feito, tá? Para o melhor, para o bem-estar de vocês, a gente vai procurar fazer, respeitando dentro da data limite, que foi dia 22 de maio, né? Fora isso, vou olhar o que vocês me enviaram com todo carinho, pensando nessa anormalidade que nós estamos vivendo, tá? Eu sei que as coisas não estão fáceis, se não estão fáceis aí na casa de vocês, aqui também não tá, o mundo todo tá nesse sufoco, então nada é normal. Então também não vou corrigir uma avaliação com a normalidade, né, de como nós teríamos aulas na escola normalmente, tá? A nossa avaliação vai ser mediante essa anormalidade, né, pensando sempre, né, nas dificuldades que estamos tendo, né? Não é uma para vocês se não está sendo fácil, né? Para nós professores também não. Tá? Então vou analisar essa questão do e-mail. Peço desde já desculpa, porque eu também não sei, primeira vez trabalhar com esse negócio de e-mail, não sabia dessas novidades, que e-mail aceito, que e-mail não aceito. E para a próxima avaliação, se houver, eu vou fazer um outro e-mail e postar lá no site da escola, tá bom? E hoje vamos começar aí, tá? A correção da nossa prova. Para que você faça essa aula, é bom que você esteja com a prova em mãos, tá? Para você ir corrigindo aí também, né? E vendo os comentários das questões. Então, a gente vai começar pela questão número 1, que é uma questão tirada do livro, tá? E a questão número 1, ela está falando sobre as características da região sudeste, que é a nossa região. Aí eu separei algumas características aí, né, para a gente dar uma relembrada da região sudeste, né, que é o centro da economia brasileira, tá? Tem o café aí aparecendo na agricultura, tá? São Paulo é o principal estado aí econômico, tá? De maior produtor nacional. E tanto de agricultura como econômica também, tá, gente? Vamos dizer que São Paulo é o coração econômico do Brasil. E o Rio de Janeiro, ele tem um grande valor aí turístico, tá bom? Então, se você olhar na tua questão, ele te dá a letra A, dizendo que é a maior região do país. Não poderia ser letra A, porque a maior região do país, formada por 7 estados, é a região norte. A letra B ocupa a menor área entre as regiões. Registra as menores médias térmicas, quer dizer, é frio, né? E é composta por apenas 3 estados. Isso aí é característica da região sul. E a letra C é a região de maior importância econômica e industrial do país. Apresenta também o maior índice de população. 40% da população do Brasil reside nessa região. Então, a letra C é a letra certa. Isso aí são características da região sudeste. A letra D, tá? Tá falando que apresenta diversidade em paisagem e é dividida em 4 sub-regiões. Essa é a região Nordeste. E essas 4 sub-regiões é o Agreste, o Meio Norte, o Sertão, tá? E a Zona da Mata. E a letra E aí é uma pegadinha, né? É para dar questão mais fácil aí para vocês.
A número 2. Vamos lá. A número 2 está falando aí de Brasília. Lembra de Brasília? Lembra que o nosso litoral foi, povoado primeiro. Lembra que o nosso território foi povoado primeiro pelo litoral, né? E chegou numa certa época, o governo aí de Getúlio Vargas quis povoar o centro. Então, o que ele levou para o centro do país? Tá? O que ele levou para lá? Brasília. E promoveu a capital do país. Então vamos lá. A região centro-oeste foi povoada somente a partir do século XVII, com a descoberta de diamantes. Contudo, somente em 60 a região ganhou um impulso no povoamento. O que contribuiu foi, de fato, a construção de Brasília, em 1940, o Getúlio Vargas resolveu construir aí, inaugurou Brasília em 1960, tá? E com isso levou, a capital, que era no Rio, para o centro-oeste e também povoou aquela região. Agora nós vamos para número 3. O Nordeste foi a primeira região a ser ocupada pelos colonizadores portugueses. No princípio, a colonização, a ocupação portuguesa restringiu a faixa litorânea, com a retirada do pau-brasil. Em 1530, iniciou-se outra atividade, que influenciou muito na organização do espaço nordestino, pois o cultivo ocorria em grandes propriedades, onde era utilizada a mão de obra escrava. Que alternativa informa o nome da atividade econômica em questão? Cana-de-açúcar. A gente, lá na aula, lembra que se eu perguntar para vocês qual foi o primeiro produto que o Brasil comercializou? Pau-brasil. Qual foi o primeiro produto cultivado no Brasil que foi comercializado? A cana-de-açúcar, tá bom? Aí, foi a cana-de-açúcar lá no Nordeste. Dava muito dinheiro do Nordeste, até porque os portugueses chegaram lá no Nordeste. Então, foi a primeira área a ser povoada e colonizada aí, né? E depois do pau-brasil, que era retirado, já existia aqui, veio a cana-de-açúcar. O Brasil ganhou dinheiro com a cana-de-açúcar, que foi o primeiro produto a ser plantado e cultivado aqui. Aí depois da cana-de-açúcar veio o ouro, que cresceu a pecuária junto. Aí depois veio o café, tá? E depois, hoje em dia, é a soja. Agora, número 4. É o menor estado da região norte. É o Acre, onde a capital é o Rio Branco. E tem o Acre, ele foi comprado da Bolívia, tá? E ele começou a fazer parte do Brasil em 1903. Número 5, vamos lá. Eu dei os séculos para vocês, aí da questão do da regionalização do Brasil, e perguntei: as terras que seriam ocupadas pelos portugueses e espanhóis são definidas no Tratado de Tordesilhas. Que período histórico foi esse? Lembra o Tratado de Tordesilhas, Foi um tratado feito entre Portugal e Espanha, que dividiu as terras recém-descobertas. Então, isso ocorreu no século XV, que aí, no caso, a letra A. No século XVI foi a exploração do pau-brasil. No século XVII, o povoamento no interior do Brasil. No século XVIII, a mineração. Tá aí no XIX aí o café.
Esses aí são os fatores históricos. E agora a gente vai para número 6, na tão palavra que a gente conhece aí de desigualdade social. Eu pedi para vocês me definirem o que é desigualdade social. Acontece quando a distribuição de renda é feita de maneira desigual, sendo que a maior parte fica na mão de poucos. A desigualdade social no Brasil é uma das maiores no mundo. É aquela frase que eu sempre falo para vocês. Muita gente com pouca coisa e pouca gente com muita coisa, né? Essa é a diferença, é a desigualdade social. Aqui no Brasil você tem pouca gente com muito dinheiro, né? E muita gente com pouco dinheiro. E pedi para vocês na letra B me definirem o que era coordenada geográfica, que já é uma matéria lá do 6º ano, mas que eu falei para vocês que vocês vão ver até o 3º ano do ensino médio, né? Então, as coordenadas geográficas, né, são linhas imaginárias, né? Medidas em graus. Ela pode localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Fazem parte de um sistema que utiliza na localização de determinada posição geográfica em qualquer ponto da superfície terrestre. E elas vão me indicar em graus a latitude e a longitude. A latitude, não sei se vocês lembram, quem me dá é o paralelo. E a longitude, quem me dá, são os meridianos. Aí embaixo, ó. Fuso horário. O que seria fuso horário? Faixas imaginárias na superfície terrestre entre dois meridianos, que se estende de um polo ao outro do planeta. Todos os lugares estão no interior dessa faixa, apresentam a mesma hora. E quem é responsável, né, pelos fusos horários é o movimento de rotação, né, que é o dia e noite. Aí estabeleceram o fuso horário para melhor organização do planeta, né? Imagina se cada um aí tivesse a sua hora. Fronteira. Região ou faixa que se estendem paralelamente aos limites, entendidos como linhas imaginárias. Definidas podem ser por marcos naturais da natureza ou construídos sobre terrenos pelo ser humano. Indica onde começa um território de um país, de um estado, de município e onde termina o outro. Eu posso ter as fronteiras naturais, tá? E eu posso ter as fronteiras artificiais, tá? E a natural, por exemplo, é um rio. E a artificial pode ser uma ponte. Tá bom? E para terminar aí, eu tenho as bacias hidrográficas. Você vai me definir o que é bacia hidrográfica. Conjunto de terras drenada por um rio principal e seus afluentes. Aí tá a foto, né, de uma cabeceira ou nascente. Os divisores de águas são os relevos. O curso é por onde ela anda. O afluente são os rios que se subdividem, tá? E aqui a gente termina o nosso exercício comentado. Peço a vocês que, por enquanto, a gente não tem outro canal de comunicação. Mandem as suas dúvidas, seus questionamentos, suas reclamações para o meu e-mail. Porque só assim a gente pode saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão em dúvida, se vocês estão entendendo, se vocês não estão, se vocês estão gostando. A gente precisa desse retorno. Infelizmente, é o único meio de contato que nós temos, é o e-mail. Mas vamos nos unir aí para a gente poder, né? A gente aqui como profissional quer melhorar para vocês
a normalidade, né, de aula. Não é a mesma coisa que a gente dentro da nossa sala, mas a gente tem que tentar aí se adaptar, né, nesse caos. Espero que estejam bem, se cuidem, tá? E qualquer coisa, entre em contato aí comigo pelo e-mail. Um grande beijo, fiquem com Deus. 71.